Muito bem. Primeiro, a parada do Rodrigo Pacheco, Pedro Venceslau, vai ser na sala de Gleisi Hoffmann. Depois, ele visita o presidente Lula. O Rodrigo Pacheco, ele também tem sido aí sondado sobre suas pretensões, porque como ele é mineirinho, o Pedro, né, esconde muito bem, obrigado. A gente podia notar um leve sorriso no rosto de Rodrigo Pacheco quando ainda ventilava o Ministério da Justiça. O MDIC, a gente não sabe muito bem o que é que ele pensa. Ô Pedro, e o que o entorno do Rodrigo Pacheco diz sobre ele ir ao governo para futuramente se tornar o candidato de Lula no governo de Minas? O entorno do Pacheco fala em 3 cenários. Primeiro, ele vai conversar com a Gleisi, é convencido a aceitar um cargo no ministério do governo do presidente Lula, pode ser o MDIC ou algum outro cargo, de preferência um cargo que tenha uma grande visibilidade. Em abril do ano que vem, deixa o cargo e vai disputar o governo de Minas com o apoio ao lado do presidente Lula, sendo o grande palanque em um dos maiores colégios eleitorais do Brasil. E aí, nesse cenário, os aliados do Rodrigo Pacheco citam as pesquisas não, os resultados das eleições em Minas Gerais. Lula teve 51% dos votos em Minas no segundo turno em 2022, Bolsonaro 49%. Então, nesse cenário, os aliados do Pacheco dizem que ele estaria numa situação confortável como candidato do campo democrático, por assim dizer, entre aspas, ou o candidato do campo do presidente Lula. Não há outro nome em Minas Gerais, nesse momento, que possa fazer frente a Rodrigo Pacheco. Então, ele seria um candidato muito forte para enfrentar uma candidatura da direita ou da extrema-direita, dependendo do interlocutor. Só tem ele, não tem outro personagem para disputar com ele. Segundo cenário, ele fica na dele como senador, ele abriu mão de ser titular da CCJ, ele abriu mão de ocupar a liderança partidária e foi ali agora, em tese, vai ficar ali no baixo clero, cuidando do grande projeto dele que tem a ver com a sua formação, que é o direito, que é a reforma do Código Civil. Então, nesse segundo cenário, vislumbrado por Pacheco, ele fica cuidando desse projeto que tem muito a ver com a área de formação dele, termina o mandato, sai da vida pública e vai trabalhar com direito. Terceiro cenário, ele não entra no governo do presidente Lula, não ocupa nenhum ministério, mas no ano que vem vai ser candidato a governador, só que um candidato independente, um candidato que não necessariamente seria o candidato do Lula. Pode ser também, ele é do PSD, de Gilberto Kassab, pode ser que então o campo da esquerda escolha ali um outro nome e ele então sairia candidato a governador. Então, digamos que o senador trabalha com essas três expectativas, com essas 3 perspectivas para 2026. Agora, a mais provável é que ele seja realmente o candidato do presidente Lula e, nesse cenário, faria uma composição com aquele tom, com aquela característica de frente ampla. Escolheria provavelmente um vice do PT ou então teria uma chapa com candidato a senador do Partido dos Trabalhadores. E aí, no outro campo, no campo adversário, já existe um congestionamento de adversários possíveis para disputar o governo de Minas Gerais, sendo aquele que mais se destaca é o senador Cleitinho, que tem aparecido muito bem nas pesquisas. E aí ele vai ter que, então, em algum momento, sair de Brasília para construir essa candidatura política em Minas Gerais. O Rodrigo Pacheco, eu também apurei isso, tem apoio do PT mineiro. Claro, sempre tem uma ala do PT que resiste, o PT é um mosaico, como a gente já falou aqui, mas as grandes lideranças do PT mineiro, como, por exemplo, o deputado federal Reginaldo Lopes, eles apoiam a candidatura de Rodrigo Pacheco para governador. Eles avaliam que o PT, que já governou Minas Gerais, já governou Belo Horizonte, hoje não tem um nome para disputar o governo de Minas. E o Lula precisa, e precisa muito, de uma candidatura forte em Minas Gerais, de um palanque consistente, porque a diferença dele para o Jair Bolsonaro na eleição passada foi muito pequena, acendeu ali um sinal de alerta, porque a direita em Minas está crescendo muito. Não vamos lembrar que tem também o Nicolas Ferreira despontando como uma grande liderança, não tem idade para disputar o Senado ainda, então, mas mesmo assim vai ser um grande cabo eleitoral. Seja qual for o candidato da direita, a expectativa no PT é que ele vai ter força em Minas Gerais. Então, Rodrigo Pacheco está fazendo as contas.